Então, pessoal, hoje a gente vai resolver as questões que ficaram na aula anterior. A primeira questão que eu deixei para vocês foi a questão 17 da página 27. Ela diz assim: considere o diagrama. Temos um diagrama aí. Responda. Qual o nome das transformações gasosas verificadas quando passamos de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 1? Então, de 1 para 2. Vocês veem aí, ó. Aqui, ó, temos aqui a pressão, temos aqui o volume. Então, de 1 para 2, a pressão foi a mesma, não variou, ficou sempre no 2. Então, é uma transformação isobárica, onde a pressão é mantida constante. De 2 para 3, vemos que variou a pressão, ó, saiu de 2 para 4, de 2 para 4, e variou o volume, saiu de 4 para 8. Se variou o volume e variou a pressão, então a temperatura aí foi mantida constante, transformação isotérmica. E de 3 para 1 é uma transformação isocórica, onde o volume foi mantido constante, ó, de 3 para 1. O volume é sempre 4. Então, o volume foi mantido constante. Então, é uma transformação isocórica. A letra B diz assim: se a temperatura em 2 é igual a 227, qual a temperatura em 3 e em 1? Se em 2 é de 227, a gente transformando em Kelvin vai dar 500 Kelvin. E se lá na alternativa 1 a gente diz que a transformação isotérmica, de 2 a 3 é uma transformação isotérmica, a temperatura é a mesma. Então, a temperatura de 3 é a mesma temperatura de 2, que é 500 Kelvin. Para a gente encontrar a temperatura de 1, a gente vai ter que fazer o cálculo. Então, ó, usa aquele cálculo lá. Pressão de 3 vezes volume de 3 sobre temperatura de 3 igual a pressão de 1 vezes volume de 1 sobre temperatura de 1. Pressão de 3 é 4. Volume de 3 também é 4. Temperatura de 3, a gente viu que era de 500 Kelvin. Pressão de 1 é 2. Volume de 1 é 4. Temperatura de 1 a gente está procurando. Então, ó, 4 vezes 4, 16. T1 igual a 500 vezes 8. T1 é igual a 500 vezes 8 dá 4.000 dividido por 16. 4.000 dividido por 16, 250 Kelvin. Só que ele quer a temperatura em graus Celsius. A gente vai pegar 250 menos 273, que é igual a menos 23 graus Celsius. A questão 18 diz assim: um cilindro munido de êmbolo contém um gás ideal representado pelo ponto 1 no gráfico. Ponto 1 no gráfico. O ponto 1. A seguir, o gás é submetido sucessivamente à transformação isobárica. Isobárica, a pressão mantida constante. Evolui do ponto 1 para o ponto 2. Isocórica, volume constante. Evolui do ponto 2 para o ponto 3. E isotérmica, temperatura constante. Evolui do ponto 3 para o ponto 1. Ao representar o ponto 2 e 3 nas isotermas indicadas, conclui-se que, aí nós temos alternativas. Então, a alternativa A diz que a temperatura do gás no estado 2 é de 450 Kelvin. Temperatura do gás
no estado 2. Nós temos aqui o estado 2. Estado 2, a temperatura é de 300 Kelvin. Então, incorreta, pois a pressão do gás no estado 3 é de 1 atm. Opa, errado aqui. A letra A, incorreta, pois a temperatura do gás no estado 2 é de 600 Kelvin. Para a transformação isocórica, no caso do ponto 2 para o ponto 3, se a pressão foi reduzida pela metade, do ponto 2 para o ponto 3, a pressão caiu de 2 para 1. Se a pressão foi reduzida pela metade, de 2 atm para 3 atm, a temperatura também deverá ser reduzida pela metade, de 600 para 300. A letra B. Então, a letra A é a incorreta. Letra B. A pressão do gás no estado 3 é 2 atm. Está incorreta, pois a pressão do gás no estado 3 é de 1 atm. Estado 3, 1 atm. Letra C. A temperatura do gás no estado 3 é de 600 Kelvin. Incorreta, pois a temperatura do gás no estado 3, é de 300 Kelvin. Letra D. O volume do gás no estado 2 é 10 litros. Incorreta, pois o volume do gás no estado 2 é de 20 litros. Estado 2, 20. Volume 2, 20. Então, a letra E, que diz que a pressão do gás no estado 2 é de 2 atm. Estado 2, pressão 2 atm. A letra E é a correta. Questão 19. Uma certa massa de gás estava contida em um recipiente de 20 litros. Volume inicial, 20 litros. A temperatura de 27 graus Celsius. Temperatura inicial, 27 graus Celsius, que transformando em Kelvin dá 300 Kelvin. E pressão de 4 atm. Pressão inicial, 4 atm. Sabendo que essa massa foi transferida para um reservatório de 60 litros, volume final, 60 litros. A pressão de 4 atm, pressão final, continuou 4 atm. Podemos afirmar que no novo reservatório, letra A temperatura absoluta fica reduzida a 1/3 do inicial. Letra B, a temperatura absoluta fica reduzida a 1/3 da inicial. De 1/3 da inicial, quer dizer. A temperatura em graus Celsius triplicou o seu valor inicial. Letra C. Letra D, a temperatura em graus Celsius ficou reduzida a 1/3 do seu valor inicial. E a letra E diz que a temperatura absoluta triplicou seu valor inicial. A letra C diz que a temperatura em graus Celsius triplicou o seu valor inicial. E a letra E, a temperatura absoluta triplicou seu volume inicial. É diferente. Então, como é que a gente fez aqui? PI vezes VI sobre TI igual a PF vezes VF sobre TF. Quem é PI? Pressão inicial, 4. VI, volume inicial, 20. TI, temperatura inicial, 300. Igual PF, pressão final, 4. VF, volume final, 60. E TF, nós estamos procurando. Fazendo meios por extremos, 4 vezes 20, 80 TF igual a 4 vezes 60, 240 vezes 300. TF é igual a 240 vezes 300, 72 mil. Dividido por 80, 900. Então, a resposta é a letra E. A temperatura absoluta triplicou seu valor inicial. Era 300, volume inicial, a temperatura inicial era 300 e fomos para 900, o triplo. Letra E é a resposta.
Questão 20. Certa massa de oxigênio ocupa um volume de 10 litros. Volume inicial, 10 litros. A temperatura de 27 graus Celsius. Temperatura inicial, que era 27 graus Celsius, transformando em Kelvin, 300 Kelvin. E pressão de 150 milímetros de mercúrio. Pressão inicial, 150. O volume ocupado pela mesma massa de oxigênio a temperatura de 47 graus Celsius e 200 atm de pressão será. Então, nós estamos procurando um volume final, onde a temperatura final é de 320, que é 47 mais 273, dá 320, e a pressão final, 200 milímetros de mercúrio. Então, PI vezes VI sobre TI igual a PF vezes VF sobre TF. PI é 150, vezes VI é 10, TI 300. PF 200, VF é o que nós estamos procurando, e TF 320. 150 vezes 10, 1500, 200 TF, vezes por extremos, 200 vezes 300, 60.000 VF igual 300 vezes 200, 105.500 vezes 320 dá 480.000. 480.000 dividido por 60.000 dá 8. Alternativa C, 8 litros. E a questão 21 diz: um balão com 4 litros de oxigênio, volume inicial 4 litros. Tá aqui já. Volume inicial 4 litros de hidrogênio, e há uma pressão de 596 milímetros de mercúrio, pressão inicial 596. E há uma temperatura de 7 graus Celsius. 7 graus Celsius, transformando em Kelvin, 280 Kelvin. Qual seria o volume final? Nós estamos procurando. Qual seria o volume desse balão a uma grande altitude, onde a pressão é de 40 milímetros de mercúrio, pressão final, e a temperatura é de menos 45 graus Celsius, que transformando em Kelvin vai ser 228 Kelvin. Temos aí pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Pressão inicial 596, volume inicial 4 litros, temperatura inicial 280 Kelvin igual pressão final 40 milímetros de mercúrio. Volume final é o que nós estamos procurando. E temperatura final, 228 Kelvin. 596 vezes 4, 2.384 sobre 280, igual a 40, repete isso aqui, 40 VF sobre 228. 280 vezes 40 dá 11.200 VF, igual 2.384 vezes 228 vai dar 543.552. Esse valor, 552 dividido por 11.200 vai dar 48,5. Alternativa C, 48,5 litros. E é isso, pessoal. As outras questões a gente vai deixar para a próxima aula, para esse vídeo não ficar muito extenso, porque aí vocês não vão querer ver porque eu conheço vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.